E aí, pessoal, mais um Bora Escutar para vocês aí, hein? Olha que legal, olha, a gente tá até falando aqui nos bastidores dos modelos do que o Bora do, do crescimento, né, da evolução do Bora Escutar até hoje, né, nessa terceira temporada, e graças a vocês que têm curtido, têm apertado a sinetinha, se inscrito, têm compartilhado os episódios, têm comentado nos episódios, o que todos os nossos convidados, você opinado nos convites também, né? Como eu falo, você quer vir no Bora Escutar? Manda um recado para mim lá no Instagram do Bora Escutar Oficial, que eu vou sim entrar em contato, a gente vai ver, vai bater um papo. Nossa, e tem gente de fora, tem gente daqui da região, tem muita gente interessante. E o importante é isso, você vir contar a sua história aqui no Bora Escutar. Então, gente, fiquem ligados que o episódio de hoje vocês vão se surpreender. O cara já esteve aqui, mas ele vem contar porque o mundo não para. E ele também não fica parado no mundo. Ah, você viu só? O mundo não para e ele não para no mundo. Quando você vê, o cara tá aqui, tá ali. Mas antes disso, toca a vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! Ele já esteve em um episódio, eu não lembro o número do episódio, mas ele já esteve aqui. O cara é fantástico. E ele vai falar porque ele é fantástico. Ele também fez coisa pro Fantástico. Quem tá aqui comigo hoje é o Ricardo Martins. Ele é fotógrafo, jornalista, fotógrafo principalmente de natureza. O cara já fez trampo pra Amazon Prime, cara, um monte de tudo que você conhece aí que fala de natureza, de fotografia. Agora também ele tá ensinando a galera a fazer também. Bom, vamos deixar o Ricardo Martins, nosso convidado, falar um pouquinho dele pra gente. E aí, Ricardão? Tudo bem contigo, irmão? Tudo, olha, por essa introdução ainda melhor ainda. Porque o pessoal, a gente costuma dizer que vocês que são convidados do Bora Escutar são pessoas especiais. Você tem um dom muito legal, que é a questão da fotografia de natureza. Né? Você se conecta com a natureza, como você falou aquela vez, parece que tem uma conexão fortíssima, né? Que a gente até comentou na última vez que você esteve, da questão da onça, do olhar, da foto que você fez, do livro que você lançou. Até o Gustavo teve no dia da impressão do livro, no lançamento da gráfica lá em São Paulo, veio babando, falando, nossa, que negócio legal. E aí, quando eu falo que o mundo gira e você não para, conta pra gente um pouco o que o Ricardo tem feito de legal ultimamente aí, pro povão ficar ligado no que o Ricardo tem feito. Bom, eu continuo com as produções, né? Mas os livros continuam seguindo também. Você foi, qual que era, Gustavo, que você foi lá? Era a Amazônia, será? Amazônia ou era o Pantanal que você foi na gráfica? Não, Pantanal. Então rodou bastante coisa depois do Pantanal. Eu falo, o mundo gira, mas o cara não para, não. A gente fez o Pantanal aquela vez na gráfica, eu convidei o Gustavo que está aqui para acompanhar, ele expressou essa vontade, né? Então eu levo pessoas para poder acompanhar também lá de vez em quando. E aí depois do Pantanal eu fiz o litoral brasileiro, né? Eu saí do sul do Brasil, ali do Paraná, e fui até os Lençóis Maranhenses, foram 2 meses viajando para a produção desse livro. E o audiovisual entrou muito forte agora também, né? Comigo, eu deixei de ser só uma editora, né? Virei uma produtora. E aí agora eu fiz esse livro, fiz essa série, são 5 episódios, né? Eu Saindo do Sul, rodando, a gente dividiu esse episódio até em temas, né? Que é cultura popular, esporte, culinária e aventura. Culinária também? Também teve legal, culinária. Cara. Eu gosto muito de cozinhar também, desde moleque sempre cozinhei, né? Gosto de cozinhar, gosto de comer também, gosto de saber, eu acho que é uma baita de uma arte. E a gente dividiu, pegou um episódio que foi só culinária, então em cada região que eu parava, eu ia nos restaurantes, conversava com o chefe de cozinha ali, preparava um prato típico ali para mim, né? A gente falava sobre a maneira, a preparação, os ingredientes, e aí eu provava e dava ali a minha opinião. Então eu também estou saindo muito de trás da câmera e ficando na frente da câmera como apresentador, né? Isso já aconteceu no Pantanal.
Esse livro foi a primeira série que eu produzi para televisão mesmo, em parceria com uma produtora em São Paulo, que foi para a TV Cultura. E depois disso eu comecei a seguir independente, né? A editora é independente desde o 3º livro, vou lançar o 15º agora. E as séries, a partir da 2ª série, que foi Litoral Brasileiro, já fiquei independente também, já tocando nos próprios projetos. E essas séries, onde que o pessoal pode ter acesso a elas? Além da descrição do vídeo, viu, galera? Além da descrição aqui do Bora Escutar, você que está ouvindo no Spotify, também pode correr, dar uma corridinha aqui no YouTube, dar uma corridinha lá no YouTube ou aqui no YouTube. Então, essas 3 séries, Litoral Brasileiro, Itália e Amazônia, a gente fechou com a Band Play. Legal. Está disponível com a Band Play. E a série da Itália vai estrear na Amazon Prime. E lá você fez quais regiões lá? Eu peguei, na verdade, um motorhome lá no norte da Itália, em Bérgamo. E aí eu desci costeando todo o mar Mediterrâneo ali, fui para Sicília. E aí eu dei a volta e subi pelo mar Adriático ali, chegando até Veneza e voltando para Bérgamo, que é próximo a Milão. Então foram 30 dias nesse motorhome, fui eu, o Fábio Tanaka, que fez a direção da série, e o Sam, que foi no meu guia, né, e pilotou ali o motorhome, que é um italiano, amigo de um amigo meu que fez essa ponte. Então nós 3, uma equipe bem enxuta, mas precisava disso, até pela logística, né? Então a gente conviveu aí um mês dentro do motorhome, os 3, e para uns lugares assim maravilhosos, né? Maravilhosos. Isso virou livro e virou uma série também. São 5 episódios, tá bem legal. Que na verdade você meio que casou. Aquela época que você veio aqui, você falou assim, eu fazia, algumas pessoas gravavam, né, a parte de vídeo, mas era bem, não tinha a intenção de fazer os episódios, eram mais gravados para você colocar nas redes sociais. Aí depois você até comentou mesmo, eu acho que agora a gente vai começar a gravar para montar série, o bastidores, o making off das coisas. Antes você gravava os making offs, né? Agora você já tem um roteiro para virar série mesmo, além do livro que você faz, que você vai colocar papel, vai fazer o seu trabalho ali dos livros, você aí acaba gerando uma série para o pessoal acompanhar qual foi a produção do livro, é isso? A coisa começou a ficar cada vez mais profissional, na verdade, né? A ideia de filmar as viagens veio desde o 2º livro, isso a gente está falando de 2012, 2011. Desde o 2º livro eu já olhava e falava... Tem que gravar. Tem que gravar, porque eu acho que eu posso fazer mais um produto disso aqui. Só que é difícil você gravar, você produzir aquilo. Então eu procurava produtoras que não dava certo, então tudo tem seu tempo também. Na caminhada, a partir do 10º livro, que foi o Cafés da Mantiqueira, eu mesmo decidi bancar isso, né? Então eu banquei, fiz um piloto, né, do Cafés da Mantiqueira, e através desse piloto a coisa começou a se desdobrar. Então o Pantanal foi o primeiro que eu produzi, mas junto com a produtora, né, de São Paulo, eles que produziram, eu só fui acompanhando ali, e hoje em dia a coisa ficou mais profissional. Então, antes pegava muito realmente o making off ali e tal, hoje a gente parte muito para essa parte cultural, né, de sentar, de fazer uma entrevista, como foi da culinária do litoral brasileiro, de conhecer pratos típicos de cada região. Então você pula para frente da câmera e vira realmente um apresentador ali. E aí você conhecendo tudo isso aí, o litoral, a região que você fez, os restaurantes, o que você indica pra galera? O que você mais... assim, pra você não se comprometer com os outros que te ajudaram, mas o que mais te chamou a atenção no sabor? Eu costumo dizer que, né, que o Brasil são vários países dentro de um país só, né? Então você muda demais a culinária, você muda o sotaque, você muda a maneira de agir, de pensar ali, então é muito diferente. Mas, cara, quando você me pergunta assim de prontimão, o tempero da Bahia ali... É mais apimentado? Mas é muito gostoso, assim, eu comi uma lagosta ali em Maraú, cara, foi maravilhosa, assim, e não era, né, você vai comer essa lagosta em outro lugar, é muito mais cara. Lá era muito mais barato, mas o tempero ali era muito gostoso, então isso me chama muita atenção. E lá também, nos lençóis, perto dos lençóis maranhenses também, no restaurante da dona Ditinha, também foi maravilhoso, uma senhora ali, tal, com os temperos
deliciosos também. Então muda muito. E eu fui degustando. O Paraná também, com barreado que eles fizeram lá para mim. Barreado? Barreado é um prato típico. Antigamente era feito numa panela de barro mesmo, Aham. né? E que eles enterravam e tal. Mas é um mexido de um peixe, né? Tipo um pirãozão, assim. É muito gostoso também. Itália também, se aproveitou para fazer a parte gastronômica ou não? Também não teve um episódio dedicado para isso, né? E foi diferente a separação dos episódios. A gente separou por regiões os episódios, mas sim teve parte culinária, onde eu como pizza, né? Eu queria muito comer uma pizza na Itália, né? Experimentar como que era aquele sabor. Então a gente foi para um restaurante, tem lá eu comendo a pizza. Uhum. Então E é igual? não. Porque fala que quem come mais pizza no mundo é o brasileiro, né? Mas é muito diferente. A pizza no Brasil, acho que resumindo assim, a pizza no Brasil, ela tem muito recheio, muito queijo, muito tudo, né? É. Lá na Itália é tudo muito, cada coisinha no seu lugar, assim, né? A massa é um pouco mais fina, tem menos molho, menos queijo, mas tudo no seu lugar e é delicioso. Eu gostei muito também. Se você colocar ketchup na pizza, nossa, lá, você morre. Você morre. Você morre. Não coloca ketchup não na volta pizza. o Brasil, cara. E isso é interessante, porque como a gente estava no motorhome, 2 brasileiros e um italiano, típico, que era o Sam, né, e realmente, a comida da Itália realmente é maravilhosa, assim, parece, a impressão é que dá quando chega o prato que o senhorzinho foi ali atrás na horta, colheu tudo na hora e colocou, e realmente é muito fresco, e é maravilhosa. Então, eu lembro, mas chegou uma hora, acho que lá no 15º dia de viagem, eu falei, a gente fazia a compra uma vez por semana, né, parava no supermercado, o Tanaka e o Sam desciam, faziam compra, né, a gente cozinhava no motorhome, e a gente parava. Então, no 15º dia, eu já queria comer, dava vontade de comer um feijão, alguma coisa, né, nossa, assim, e era muita massa que a gente comia todo dia, que é deliciosa, mas cansa. E aí eu falei, Tanaka, vê se você acha um feijãozinho lá, cara, é difícil de achar, a gente não acha feijão aqui. Aí ele conseguiu achar uma latinha de feijão mexicana e um arroz lá que era mais de risoto, assim, e a gente fez, tal, né, do nosso jeito ali, para poder lembrar um pouco o Brasil. O Sam não comeu. O Sam não comeu. Não. Falou, como assim, vocês estão no país com a melhor comida do mundo, querem comer? Eu falei, não. Ficou bravo, cara, ficou bravo. Não é que você não comeu a nossa feijoada, irmão. Você não comeu a nossa feijoada. Mas eles são muito assim com a comida e realmente é maravilhosa, assim. Ai, se você me fizer a mesma pergunta de sabor, eu vou te falar que eu comi muita coisa na Itália, deliciosa, mas teve um negócio na Itália que quando eu comi, já chegou no Brasil já, mas na época não estava aqui do jeito que era lá, que é o pistache. Cara, tá todo mundo numa onda de pistache. Eu fui tomar um sorvete de pistache e não gostei. Então, eu não sei se é o mesmo, né? Porque assim, eu lembro que nessa mesma época, antes de ir para a Itália, até tinha o pistache aqui no Brasil e tal, e nunca me chamou atenção, na verdade, né? Não sei comer ela mesmo, assim, é diferente. Não tá no sorvete como tá num prato, alguma coisa, né? Não me chamava atenção. Quando eu vou para a Itália, nessa época, e aí o Sam acorda de manhã e fala assim, eu vou na padaria pegar um negócio pra gente experimentar aqui, tomar nosso café da manhã. Ele traz um croissant com um recheio de pistache, né, ali, que era uma massa de pistache e tal. Beleza, não me chamava atenção, porque aqui não era tão... Cara, quando eu comi aquilo ali... Eu experimentei e não gostei, eu fico imaginando qual que é o sabor. Então, mas quando antes, né, hoje aqui no salgado Brasil, ainda, né? Hoje eu já achei já essa massa da Itália, acho que há um ano atrás começou essa onda aqui no Brasil. Mas quando eu fui para lá não tinha isso daqui no Brasil, não era a mesma coisa, completamente diferente, o pistache de lá e o que eu comi aqui. Não tinha nada a ver, era maravilhoso. Eu comodi aquele croissant, cara. Eu fiquei viciado naquilo. Nossa. Todo dia eu ia aos lugares e era pistáquio, né? Que fala. Eu chegava lá, pistáquio, apontava e pegava. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Há 20 e poucos anos atrás, mais até, eu fui numa convenção lá no Espírito Santo, lá em Guarapari. Lá no Sesc de Guarapari. Diz que você viu lá o Hotel Sesc de Guarapari, é maravilhoso. E teve uma convenção lá. E aí quando eu fui, uma galerinha, vamos dar um rolê? Aí tinha um cara que tava de carro, eu fui de avião e depois de translado até o hotel. E aí tinha uns caras que moravam, que vieram de mais perto, estavam de carro. Vamos dar um rolê pras praias e tal. A gente foi. Aí, cara, lá numa barraquinha, o cara falou assim, já comeu açaí? Eu falei assim, não. Ele falou, vamos comer. Cara, o açaí
O cara batia lá com banana, com mel, daquele Uhum. estilo dos caras lá. E era servido numa canequinha. Você lembra aquela canequinha? Não sei se você é mais novo do que eu. Que tomava leite na escola, umas canequinhas coloridas. Que a turma fala assim, a gente tinha umas canequinhas que a gente tomava leite na escola. Uma caneca. O cara colocava ali e colocava a banana. Era só ele, a banana, o xarope de guaraná Tá. e granola. Tem esse negócio de leite condensado. Cara, eu comi aquilo. Eu falei, pô, cara, e uma satisfez. Foi como uma alimentação. E eu cheguei aqui, eu falei, meu, Taubaté não tinha. Uhum. Eu falei, onde tem açaí? Depois de vários meses, onde que abriu uma barraca de açaí? Na entrada da Itamambuca. Ah, tá. E o cara fazia igualzinho. Igualzinho. Cara, aí depois virou febre, né? É. Mas ali, aí o que a gente fazia? Ia pra Itamambuca, na volta, passava ali, tomava açaizão, que era o café da tarde, cara. Uhum. Agora não, agora os caras põem um monte de coisa, né? É incrível. Eu vou tentar experimentar agora o pistacho também. É que assim, tem que achar esse que Pistáquio. Que é esse que eles fazem igualzinho na Itália, que é a maneira que eles fazem lá, cara, é maravilhoso. Uma dica pros restaurantes italianos aí. Cara, é muito bom, cara. Daí depois da Itália, você vem pro Brasil e começa uma outra jornada. Aí eu chego no mesmo ano, né? Esse ano foi muito corrido, foi muito cansativo até, assim. Eu cheguei da Itália, primeiro eu saio, antes da Itália eu vou pra França, eu fico na França 15 dias, fui convidado pela Unesco para fazer uma exposição do Brasil lá na sede da Unesco em Paris. Com seu material. Era uma exposição que chamou Uma Língua de Várias Faces, né? Que eram só com retratos de brasileiros de todos os tipos, né? Então tem feições indígenas, feições negras, de alemã, então todo tipo de brasileiro. Aquele quadro seu fez sucesso. Fez. A menina lá. Vitória? A Vitória. Fez. Eles gostam, aquele é bonito. Todo mundo gosta, né, cara? Eu falo que é a minha Mona Lisa, né? A Vitória. E aí foi isso, eram 25 retratos de brasileiros, né? Eles me fizeram esse convite, na verdade foi o embaixador do Brasil que fez, o Santiago Mourão. E aí eu vou para a França, a gente monta toda a exposição na sede da Unesco lá, e foi lindo, porque era tudo de vidro, né? 360 graus de vidro, com a Torre Eiffel na frente, assim, a exposição montada ali. Chique, hein? E eram só para embaixadores de vários países, né? Então tinham 12 comissões lá de embaixadores de vários países. Foi sensacional. Eu fico na França 15 dias, né? Viajando ali. Da França eu saio, já vou para a Itália, encontro com o Tanaka no aeroporto de Milão. Dali a gente já começa a viagem, fazer o livro. E aí fico 30 dias na Itália. Saio da Itália, volto para o Brasil. E aí começa a parte de edição do livro, né, edição também da série, a gente fica 15 dias, mais ou menos, né, nessa produção, e vai para a Amazônia, para fazer o próximo livro e série também. Legal. A gente vai para a Amazônia, e na Amazônia fica 40 dias. Chega em Belém do Pará, Ilha de Marajó, depois Alter do Chão, aí vai em direção a Manaus, aí sobe até a Navilhanas, e aí produz toda a parte do livro, né? Que esse livro já esgotou muito rápido, esse livro, que chama Amazônia, e a série também. Então foi uma correria absurda. Qual delas que você teve contato? Eu acho que você fez a questão dos raios para o Fantástico, né? O raio foi agora, recente. Foi agora? Né? Foi recente. Foi foto? Foi foto, mas em time-lapse. Né? Fui fazer um time-lapse das tempestades, que é a melhor maneira de você conseguir, né, registrar as tempestades. E foi pro Fantástico. Foi pro Fantástico. É uma produtora de São José dos Campos, na verdade, que é o Grupo Storm. Mas eu tô achando muito sério essas viagens suas, cara. Deve ter umas gafezinhas, não tem não? Tem um monte. O que você pode contar pra gente de curiosidade e que você fala assim, cara, aconteceu isso com a gente? Imagina, eu viajava sozinho antes, né? E hoje eu viajo com uma equipe. Viajo com uma equipe que muitas vezes não tá tão acostumada com isso, não tem noção de onde eu vou colocar eles, né? Isso que eu quero saber. Os caras ficam fera. Então isso é legal de você ver, é engraçado de você ver. Eles passando o perrengue e no final, né, eles assim, maravilhados com aquela aventura que a gente foi. Porque assim, é lugares que a gente ninguém vai direito, o turista não vai para aquele lugar. Então são viagens
muito icônicas assim para você fazer, né? Como experiência de vida mesmo. Então quando você pega uma galera que é de São Paulo, o Tanaka já tá acostumado a viajar comigo já tá calejado nos perrengues já. Mas quando a gente começa de repente troca alguém da equipe que vai, como foi nesse último projeto agora, Aí cara, tem um trote. Aí é punk, né, cara? É punk, às vezes é punk. Essa última viagem aí dos Yanomami não tem como superar, né? É. Eu acho que a gente já fez muita viagem, já aconteceram várias coisas assim nas viagens, né? De tudo, de perrengue e tal, de, sei lá, eu ficar lá no Pantanal, lá no Barreiro, lá, que é um lugar no meio da floresta, onde tem um barro que os animais vão comer, só que tem carrapato, tem abelha, tem pernilongo, e eu falo, eu preciso ir lá fotografar, eu tenho que ir lá pra lá. Então os caras têm que me acompanhar. Onde eu vou, o cara tem que estar lá junto. A gente ficar 4 horas lá, o Tanaka ficar parado lá numa árvore para poder me filmar, né? Porque tá acontecendo o livro e a série ao mesmo tempo. Sim. Então ele tá me filmando ali, aquela coisa, tudo assim. Então já aconteceu. Muito mosquito. Nossa, não tem noção, cara, que é o Pantanal mesmo, quando dá mosquito, região que tem mosquito mesmo, não tem noção que é aquilo. E abelha e tal. Mas já aconteceu muita coisa nesse sentido, mas essa última viagem pros Yanomami, que foi essa aldeia que eu fui, que é, cara, quase na Venezuela, né, ali, foi muito punk. Assim, de tudo que a gente... Você sobe e vai lá na fronteira ou você acaba saindo pra Venezuela mesmo? Não, você não sai é antes, mas é sentido, né, lá pra cima. Então, você sai de São Paulo, vai pra Manaus, de avião, em Manaus você pega um barco, são 2 dias de barco pelo Rio Negro ali, aqueles barcos de 3 andares, né, que eles estão... O povo da Amazônia está acostumado mesmo a viajar com aquelas redes, a gente viaja nesse barco, são 2 dias, e é uma experiência bem interessante, bem legal, assim. Você chega numa cidade chamada Barcelos, que não tem estrada, não tem nada, só chega de avião ou barco, né? De lá eu aluguei um barco, né, menor, aí para minha equipe já, e aí foram mais 3 dias subindo o Rio Negro, depois você vai para o Rio Demini. Mas você para pra dormir, né? Pra dormir. Você vai navegando o dia inteiro. Medo de onça você não tem, né? Porque você tem que parar nos lugares lá que... Você dorme no meio da floresta amazônica. Porque tem um cara, eu tava vendo eu por acaso, eu acho que o algoritmo, por estar vendo algumas coisas do seu Instagram, jogou o cara. O cara, ele faz umas trip de caiaque, um caiacão grande, e ele desce os rios. E aí ele tem uma imagem igualzinha, aquela, mais ou menos, quando você contou pra gente, mais ou menos da onça. Que ele tava indo e ele tava escolhendo um lugar pra poder parar o barquinho, daí ele tem Starlink no barquinho, ele vai todo equipado, e aí ele para num lugar pra ele dormir. Entendi. Aí ele vai fazer um ranguinho, às vezes ele faz rango no barquinho mesmo, tudo estruturadinho, cara, é um caiaque muito louco. E aí a hora que ele tava, falou, pô, acho que aqui é legal. Daí ele falou, aqui é legal, e ele vai com uma GoProzinha assim, né? Então você vê o olhar dele. Ele falou, aqui é legal. Quando ele olha assim, cara, legal, tinha uma bichona só, tava acompanhando ele faz tempo. E ele tava pertinho, o barrancão, e não tinha... Era esses, tipo, capizão gordura, sabe? É porque ele olha ela só olhando ela assim, cara. Ele fala assim, tem a imagem, depois eu vou ver, terminando aqui, eu mostro pra você quem é o cara. E ele, mosquito, ele falou, putz, ele acha uns lugares pra ele dormir. E ele fez vários rios. Agora ele tá fazendo lá pro lado do Pantanal, lá pra aqueles lados lá. E ele encontra com os caras, mas você é louco. Não, cara, de boa, tô indo aqui. O cara tem bastante seguidor, tá? E ele grava tudo. É muito legal isso, cara. Aventureiro mesmo. Tem que ficar sempre antenado, né? E aí você chegou no Yanomami. Eu fico curioso, assim, cara, com a recepção deles. Eles já estão acostumados em estar recebendo equipes? Ou eles estão naquela vibe ainda meio desconfiadão? Como que tá sendo esse contato com eles, né? Porque... eu não sei, a gente vê muita coisa pela televisão, mas lá mesmo, como que é a recepção, como que funciona? Que você tem muitas aldeias Yanomami, né? Se subindo o Rio Demini ali, são todas aldeias Yanomami, tem bastante aldeia. E essa que a gente foi, eles nunca tinham recebido nenhuma equipe, é a primeira vez que receberam uma equipe para fazer um trabalho lá. Isso que a gente levou lá foi um guia? Foi uma Yanomami, que é a Regiane, ela nasceu ali, né, nessa região, são 3 aldeias, né?
perto uma da outra, perto assim, de uma para outra dá 4 horas de viagem, assim. Mas era uma aldeia só grande, ela nasceu nessa aldeia, a Regiane, e aí ela saiu de lá com uns 12 anos mais ou menos, foi para a cidade, e aí ela acabou casando com o Marquinho, que foi meu guia lá também, e acabou ficando para a cidade. Mas ela tem todo o contato ali, né? Ela fala com ele, é da família É da dela. família. Então foi ela que me levou, ela que fez toda essa ponte. Senão eu nunca ia conseguir fazer esse trabalho lá, não ia conseguir chegar ali. Então eu a conheci durante o livro da Amazônia, 2 anos antes. Eu estou fazendo a Amazônia em Anavilhanas. Conheço a Regiane na casa dela. E aí a gente cria uma conexão muito legal. E eu falei que eu tinha vontade de fazer um trabalho sobre povos originários e tal. E aí quando eu estou sendo na casa dela, ela meio que xamã, assim, um pouco, sabe? Legal, ela aponta pra mim assim, ela fala assim, ó, seu próximo projeto vai ser sobre meu povo. E foi, cara. E foi. Cara, e tudo foi fazendo uma... Eu fui conversando com ela. Foi se concretizando. Surgiu, ela que fez a ponte, que conversou com as lideranças. Eles confiaram nela, né? Porque ela que estava falando quem que eu era, eles confiaram nela. E aí, quando eu vi, eu tava indo fazer o trabalho, cara. E aí, como que foi lá? Ah, foi sensacional, assim, né? E quanto tempo você ficou na aldeia? 5 dias. 5 dias. Porque toda a ida e a volta tudo muito longo, né? A logística assim, é muito tem que complicada. ficar para descansar um pouco. pouco. Eu fiz esse livro. Esse livro é um livro de fotografia, do tamanho do Pantanal, são 204 páginas. Eu fiz esse livro em 4 dias. Eu fotografei em 4 dias para um livro de fotografia. Foi assim, insano, cara. Insano Quantos cliques você dá assim pra tirar o melhorzão do... aí que tá, eu não fotografo tanto, né? Eu não sou assim de ficar... você já tem um olhar, né? Já chega e já... Eu já sei o que tá acontecendo. Então, e lá, eu ficava ligado 24 horas, porque eu tenho 4 dias para fazer um livro, cara. São 180 fotografias no livro, mais ou menos. Tem que ter assunto, né? Tem que ter assunto e tem que ter fotografia boa, não é só sair clicando ali. Então, chegou na aldeia, aí você dá uma geralzinha, você dá uma geral, vê como que é o ambiente, e aí você vai formando essa... Que isso aí eu quero até que você deixe bem claro pra galera, porque você tá com um workshop, e de repente nesse workshop você passa essas dicas pro pessoal. Que, pô, você chegou lá, qual que é o olhar do fotógrafo, a gente já sabe que todo mundo já tem no sangue quem gosta de fotografia. Você tá lá com o intuito de fazer um livro. Então você tem que ter um roteiro. E aí no lugar que você nunca esteve, cara, é diferente você falar assim, eu vou fazer o litoral brasileiro. Mas o litoral brasileiro, se você entrar no Instagram, no Google, você fala, que legal, já dá pra mim fazer um roteiro nesse lugar, aqui deve ter um visual legal, aqui também tá. Mas numa aldeia que nunca ninguém foi, como que funcionou essa questão da referência e de você criar um roteiro para isso? Foi muito no improviso, foi lá mesmo. Assim, eu tinha uma ideia, lógico, né, de fazer algum tipo de fotografia na minha cabeça, mas é lá que você vai ver que não tem como montar nada, né? Então a coisa aconteceu muito ali concentrada. E aí eu fui bolando na cabeça como produzir esse livro em 4 dias de fotografar, né, para poder... mas é o meu 15º livro, né? Então a experiência de produção, de como montar o livro já está muito em mim. Enraizado ali, né? Então a primeira coisa, quando a gente chegou lá, né, eles foram super receptivos, né, por conta de todo esse contato, e aí me receberam na margem, todos pintados, gritando, me levaram para dentro da chapona, que a gente chama, né, que é a casa deles, que é uma construção muito grande, e começaram a correr ali. E aí rolou todo um processo de apresentação, né, que a gente fez. E quando surgiu a autorização, falou, você pode fotografar agora, que o cacique lá, que o Tuxaua, que eles chamam, falou, você está autorizado, pode fotografar. E aí eu tive essa liberdade, e a primeira coisa que eu pensei, eu preciso fazer render isso daqui para o livro. E aí eu comecei a criar na minha cabeça, eu comecei a construir o livro na minha cabeça ali. A primeira ideia foi... eles estavam muito bonitos, muito pintados assim, né? E tinham, sei lá, 150 mais ou menos ali dentro. Legal. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir esse livro com retratos deles e eles falando frases sobre os povos originários. Né? Eu quero mostrar com esse livro a beleza da cultura, assim, né? Que a gente se orgulhe de terem eles ali. Né? Então, todas as fotos eles estão super bonitos, assim como guerreiros, né? Eles não estão ali oprimidos e tal. Então, meu intuito é esse.
Deixou os caras à vontade. E a primeira coisa que eu falei, eu vou fazer uma sequência de retratos deles, que eu acho que vai ficar lindo, eu já vou ganhar umas 30 páginas nesse livro no primeiro dia. E aí a gente tinha um fundo preto, falei, Tanaka, tem um fundo preto? Tem, tinha um pano preto. Eu abri um pano preto ali, bem na fronteira de luz ali, né, da chapona ali para fora, né, onde pegava uma luz bem legal, luz totalmente natural. E aí abri esse fundo preto bem ali na posição que eu queria, já meio que na diagonal. E aí eu comecei a olhar e achar os indivíduos que eu queria, né, que estavam mais para mim, fotograficamente iam falar mais ali. Aí eu apontava para tinha um indígena que me ajudava com a língua, né, aí chamava, aí chegava o cara todo pintado com penas e tal. Que legal, só cara. Colocava ele no fundo preto, como o fundo já estava já direcionado, ele só se encaixava ali e eu não falava mais nada, que não tinha que falar para ele. Fazia assim. um clique. Aí eu pegava a câmera e fotografava. Então, cada retrato durava muito rápido, assim, para fazer, sei lá, eu fazia em 20, 30 segundos um retrato, 1 minuto mais ou menos, só de parar ali e fotografar, e eu tava com umas lentes também que assim, absurdamente de qualidade absurda. Quem você tem um contrato com a galera, né? Eu tenho uma parceria muito legal com a Canon, né? Que quando eu fui fazer esse trabalho, eu falei para eles, eu pedi 2 lentes, mandaram 2 lentes para mim, que é uma 85mm 1.2 e uma 50mm 1.2. Você vê a qualidade, a resolução do retrato, era lindo assim. Lentinha de 100 pau. Cara. E você devolve ou fica com você? Devolve Chega, tem que mandar embora pra lá. Quando eu vou viajar de novo, eu peço, eles mandam. Eu não vou devolver agora, não, porque eu já tô de mala pronta. É muito bonita, cara. O resultado é lindo. Então, eu ia chamando e eles iam entrando ali na frente e eu fui fotografando. Então, nessa, eu já fiz, acho que fiz muito retrato, mas ganhei páginas duplas, né? Porque era fundo preto e a minha ideia, bolei o livro na hora disso, era colocar eles ao lado esquerdo, né, da página, ou direito, e uma frase, né, falando sobre os povos originários. Cara, eu ganhei, eu acho que 25 ou 30 páginas do livro, assim, sei lá, em 40 minutos. Putz, eu tava ali. legal. Então eu fui construindo o livro em cima disso. Eu não podia parar 1 minuto, porque eu tinha 4 dias para construir um livro, entendeu? Já ele vai falar pra gente mais um pouquinho do livro, né, vai dar mais um spoiler para você ficar curioso de ver essas fotos, comprar o livro, né, Ricardo? É bom. É bom, né? Comprar. Já garante do Yanomami. Já garante. O Yanomami não tá à venda ainda, ele tá escondido a 7 chaves. Na lista de espera. Entra em contato com o Ricardo. Ricardo, tô na lista de espera aí, hein? Porque vai ter um lançamento, né, Ricardo? Vai ter um lançamento em São Paulo, no MIS. Vou fazer em São José e em Ubatuba também, provavelmente. Então nós vamos. O Ricardo já, ele vai falar um pouquinho mais, mas antes, a gente vai falar com os nossos amigos, colaboradores, e daqui tem 1 minutinho a gente tá de volta aí. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A FESA Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançar seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcio e FESA Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios.
Bom, gente, ó, vocês viram a galera que dá uma força pra gente aqui e conversando, enquanto vocês estavam vendo o Diegão falando, vendo as questões do Outback, que é um lugar top, que eu acho que vai rolar um livro da Austrália, porque o Ricardo esteve lá no Outback a convite da CRZ Press, né, e do Outback. A CRZ Press, como quem não sabe, é uma empresa de assessoria de imprensa, chefiada aí pela Crisane Ferreira, e a CRZ Press faz isso. A partir que você é um cliente da CRZ Press, ela abre outros caminhos, outros horizontes para você e te leva para lugares maravilhosos, para onde você pode divulgar o seu trabalho e conhecer lugares legais também. Então, se você quer ter autoridade e visibilidade, contrate a CRZ Press. Tá aí, ó. O site está aí na descrição, www.czpress.com.br, e fale com a Crisane lá, que você vai ser bem atendido. E com novidades, hein? Logo, logo, a CRZ Press também com novas parcerias para atender o seu trabalho junto aí. Já temos a parceria aqui com a Send Media, breve, CRZ Press e Send Media caminhando junto. Bom, aí, ó, vocês vêem a galera toda aí, o Ricardo falou que infelizmente Yanomami você não vai ver nada. Que nem ele viu. Ele falou, o que aconteceu lá? Que você já chegou? O livro ficou pronto, né? Ele chegou para mim, já faz uns meses, ele chega para mim esse livro, eu só abri, só conferi, fechei, lacrei a caixa e tá guardado lá até agora. Eu também não tenho acesso, não tô vendo esse livro também. Olha, gente, tá 7 chaves, então vale a pena esperar pelo lançamento. Vale a pena. Tá chegando já. Tá chegando? Tá chegando. Ah, eu quero ir. E como que funciona? Você expõe ou só põe algumas fotos inéditas no ambiente? Uhum. E aí o livro tem as que o cara comprar que vai ser dele, né? Mas no ambiente, você ilustra com fotos do livro ou inéditas? Tem vários formatos de lançamento. Tem lançamento que a gente faz em livraria, que é só uma mesa ali com os livros. E assina como lançamento de livro mesmo. E tem lançamento que é mais elaborado. A Itália foi muito elaborado. Em São José a gente fez um lançamento que tinha telão, então teve uma apresentação em cima disso. E tem lançamento que é com exposição. No SESC, por exemplo, a gente fez o lançamento da Mantiqueira, que era uma fotografia de 5 metros. O Luciano normalmente está agora numa conversa para imprimir algumas fotografias, né? E aí fazer o lançamento também com uma exposição do Yanomami também, e lançar também no dia uma parte do documentário que a gente fez lá. Mas sabe o que é legal, cara? Vou te dar uma ideia. Você imprimir umas grandona e você colocar que nem obra de arte lá com o precinho assim, ó. Ah, mas já tá, já. Porque o cara pode comprar e levar pra casa dele por um painelzão, cara. Porque o que aconteceu do Yanomami, quando eu vou lá e faço esse trabalho com eles, tem uma contrapartida, né? Eu vou lá, produzo, fotografo, eu tenho que devolver alguma coisa pra eles. E aí eu tinha perguntado pra Regiane o que seria, falar, não sei, lá eles vão te pedir alguma coisa e tal. E aí rolou uma conexão muito legal com o líder, o Tuxaua lá dele, ele tem uma cabeça assim fantástica, né, o Maciel, que já saiu da aldeia, né, já viu ali, ele é professor e voltou, e ele falou, cara, o meu povo, né, a minha aldeia, porque por mais que ela tá muito isolada, a cidade está chegando lá já, né, a internet chega lá, né, então eu não quero que o jovem perca a nossa cultura, eu não quero que o jovem Yanomami saia daqui e vá viver, esqueça a nossa cultura. Então a gente precisa passar essa importância para eles. Bom, acabei de assistir aqui uma apresentação na escola com o Maciel aqui, com os alunos, e eu vejo a importância do trabalho que ele está fazendo aqui na comunidade, de mostrar para essa nova geração aqui a importância da cultura Yanomami. Não só aprender a cultura que vem lá de fora, que também é importante, porque isso é a defesa deles, mas a aprender e se orgulhar da cultura de vocês. Então, o que eu vi o Maciel fazendo aqui hoje, o que ele tem me falado, que a apresentação dessa escola, cara, é muito importante. Assim, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E vocês estudem. O conselho que eu posso dar para vocês, realmente estudem, aprendam a cultura de vocês e se orgulhem da cultura de vocês. Foi o que eu falei. Vocês têm um papel muito fundamental aqui. Vocês mantêm essa floresta em pé. Mas aprendam
Aprendam a cultura que vem lá de fora, porque ela é a defesa de vocês, e a cultura de vocês, se orgulhem dela. Nunca deixem ela morrer. Então, parabéns. Obrigado, seu Ricardo, pela ajudar de coração mesmo. Esse é hoje eu tenho amizade com o seu Ricardo. Eu não sabia que ele tinha tanto talento como agora tem. Fala para nós, ensina. Eu ensino que eu sei para ele também. Ele veio chegar aqui e me deixou mesmo, mexeu muito com o meu coração. Essa amizade não vai chegar só aqui, ela não tem fim. Vai continuar a nossa amizade e ele vai continuar nós visitando como sempre. Aqui é aberto a minha casa, então essa é uma escolinha aqui, é importante, é a escola diferenciada. Eu gosto de apresentar porque eu tenho orgulho de ensinar os meus alunos, né? Eu também parabéns à equipe do Ricardo que veio, excelente equipe, que trouxeram aqui até na minha casa um dia hoje. Eu sou feliz de ver vocês. E aí eu falei, o que eu posso te oferecer, né? Eu estou fazendo trabalho. E aí ele falou assim, eu queria que... Eu nunca esqueci, a gente estava numa mesa no meio da aldeia, assim, com a liderança. Ele abre uma folha na minha frente, né, rabiscada. E aí ele fala, eu queria que o senhor fizesse uma escola aqui para mim. Que é uma escola diferenciada, que é a escola para enaltecer a nossa cultura Yanomami, para os jovens não esquecer, mas também aprender a cultura lá de fora que está chegando aqui em cima da gente, como uma forma de proteção do nosso povo. Então, eu achei fantástico essa história. Legal, hein, velho? E aí eu sabia que uma escola ia sair muito mais cara do que eu poderia, né, que seria o meu retorno para eles, mas aí nesse momento eu falei, eu me comprometo com você, eu vou fazer. E aí eu criei uma coleção de fine art deles e essa verba está sendo para construir a escola na aldeia. Né? Muito bom. Inédito essa informação aqui. Total. Aqui pro Bora Escutar. Então, galera, olha só. Aí quando for funcionar, você manda pra gente divulgar também como vai ser o sistema, pra gente também ajudar a vender isso. Legal, né? Obrigado. E vamos junto, Bora Escutar, tá junto. Mas essa negociação foi antes ou depois do rapel? Isso, história eu quero que você conte. Do rapé foi rapé, cara. Conta o que é o rapé. Cara, o rapé... Pra quem não conhece, isso é muito louco, cara. O rapé, ele pode ser feito de... Ele é um pó, né? Que eles cheiram, né? Os de paus... raízes. Ele pode ser feito de... Eu já cheirei rapé feito de folha de imbaúba, né? Seca e triturada ali por eles, de casca de árvore. Tem vários tipos, né? Que eles usam. Esse especificamente dos Yanomami, eles fazem de uma árvore, lá porque para eles é sagrada, que eles tiram a casca dela, aí sai uma espécie de uma seiva ali dessa árvore, junto com madeira, assim, com umas fibras, né? E aí eles espremem esse líquido e fazem esse pó depois para você cheirar. Isso é interessantíssimo, porque essa mesma substância que eles fazem o rapé, que eles cheiram, ela passa por um outro processo e ela vira um veneno que eles colocam na ponta da flecha para poder caçar. Então, a mesma substância que o cara inala, ele usa como veneno, cara. Caraca. É muito legal. Eu vi eles fazendo isso. Eu até trouxe eles me deram eu pedi, né, uma flecha envenenada, tá enquadrada lá em casa, né? Eu enquadrei ela, tá lá em casa. Também trouxe um arco e flecha deles, tá lá em casa. Então é muito interessante. E aí eu cheirei esse rapé. Fizeram uma pagelança para mim, né, no meio da aldeia. Eram 2 pajés e mais 2 indígenas, e aí eles fazem todo o ritual, né, e ficam cheirando o rapé, e cantando e fazendo umas orações, e aí vão entrando em transe, e aí me chamaram, eu sento ali com eles, e aí ele vai fazer o rapé. Eu já tinha feito o rapé, geralmente é um canudo desse tamanho, né, não é tão grande, você coloca no nariz, e ele vem e assopra esse pó no seu nariz. Entendi. E aí, uma em cada narina, né? Geralmente eles fazem isso. E geralmente é um canudo, que eu fiz era um canudinho assim. E lá deles, cara, era um canudo desse tamanho, assim, ó. Um canudo ficava longe. Enorme. O cara tem que ter fôlego pra soprar o negócio. E muito rapé. Vocês colocaram aí o pajé veio, né, fazer o rapé em mim. Ele já tinha entrado em transe, já tinha... Porque isso aí, gente, é um ritual espiritual, né? Sim, é um ritual espiritual. Tem toda a preparação em cima disso.
E aí ele vai e aplica o rapé em mim, mas a quantidade era muito grande, né? Aplica aqui nessa narina, depois aplica aqui de novo, e aí já põe de novo aqui nessa narina, aí de novo nessa narina, aí ia fazer de novo, aí já... Aí você foi pra parar. Já deu, né? E aí a gente faz, aí eu sento com eles ali, e aí eu olho pra minha esquerda, tá o pajé lá, todo pintado ali, olhando pra mim em transe, tá o outro ali, aí a gente começa a ficar... E aí rola um lance espiritual conexão, mesmo, conexão muito, muito forte, ainda mais lá no meio da Amazônia, ainda mais feita por eles, né? E aí nesse momento eu lembro que eu respirava muito, né? Comecei a trabalhar muito com a respiração, né? E aí me veio umas sensações, tem até uma foto minha que é muito bonita, que o Danilo, não sei se foi o Danilo Tanaka, acho que foi o Danilo que fez até, que eu tô assim, entrando meio que em transe, e uma sensação de felicidade muito grande, que eu tô com a mão na cabeça, assim, sorrindo, sabe? Muito feliz ali. Então, veio uma sensação de felicidade, e aí eu lembro que nesse momento começou a chover na aldeia, e eu queria levantar, porque eu tava com o corpo todo bagunçado ali, assim, meio que eu precisava respirar um pouco, né? Mas você fica muito tonto. E aí eu olho pro pajé, levanto, né, me segurando na força ali, vou até o meio da aldeia e fico tomando banho de chuva ali, no meio da floresta amazônica. E a sensação, assim, era maravilhosa, tá fazendo Você um fica com os trabalho. sentidos tudo apurado, não fica? Porque era um sonho meu fazer um trabalho desse, né, com eles, e aí naquele momento que eu tô no efeito do rapé, naquela atmosfera, no meio de Gratidão uma pura. aldeia, cara, foi sensacional, assim, foi muito legal. Legal. Foi legal mesmo. Bom, agora deixa um recado pra galera, principalmente da questão. Eu queria que você desse um spoiler do que é o workshop, que logo vai abrir novas inscrições. Como esse episódio ele é gravado, aí se você for perto das inscrições, você já pode falar pro Gustavo já colocar o link de inscrição Legal. do Bora Escutar. Legal. Então dá um spoiler do workshop, do que foi esse que teve há 2 semanas atrás, né? Que eu acompanhei no Instagram. Falei, puto, o Ricardo é fogo, velho. E você levando a galera pro mato, Foi legal. fazendo as fotos. E eu queria que você desse um spoiler. O que você passa pra galera? Bom, eu moro em Ubatuba, né, que é uma cidade fantástica, assim, e tem lugares maravilhosos para ir lá. E esse workshop, pela primeira vez, eu abri as portas da minha casa. Ele acontece na minha casa, toda a parte de conversa, roda de conversa com os alunos, edição do material, análise da fotografia. Então ele começa na sexta-feira, acaba no domingo. Todo mundo fica ali e a gente vai para alguns lugares que em Ubatuba são muito especiais para mim, assim, fotograficamente falando, inclusive uma aldeia Guarani que tem ali em Ubatuba e está começando a abrir para o turismo. É um movimento muito interessante esse, né? A aldeia abrir para o turismo e começar a viver desse turismo, porque isso resgata a cultura deles, né? E fomenta a cultura deles. Então a gente está trabalhando bastante essa parte. E eu levo a turma para lá no sábado para ficar o dia inteiro ali na aldeia Guarani, tendo uma baita de uma experiência. E depois aí você vai para um lugar que é um mirante lá na Praia do Puruba, que é fantástico, o café da manhã lá em cima. A gente tem a parte também das aves, né, que é no sítio do Jonas. Então é um roteiro muito que eu faço como fotógrafo mesmo, roteiros muito especiais. E a gente no sábado fica lá em casa à noite, né, faz um jantar lá à noite, analisando a fotografia de cada aluno. São 6 vagas só, então são 6 participantes, o que dá para dar uma atenção muito grande. Que ficam hospedados na tua casa? Fica uma parte na minha casa e uma parte que é na pousada, que é ao lado da minha casa, né, legal. de muro, assim. Então a gente toma café todo mundo junto, todos os dias, e toda essa Já parte... é uma parceria com a pousada. Toda essa parte de... A gente faz uma fogueira em casa, a gente conversa, e no domingo tem o almoço de encerramento lá em casa. Então eu contrato lá a Fabiana, que é uma cozinheira, ela vai e faz uma muqueca lá em casa, a gente come no fogão a lenha, e aí vai analisando, vai fazendo as considerações finais, entrega de certificado para a turma, e aí a gente fica. Então é um shopping muito especial, assim, o que deu muito certo. Eu fiquei no último dia, as pessoas super emocionadas, ele esgotou muito rápido, e como teve muita procura, eu decidi abrir de novo com essa nova turma que eu abri agora. E vai ser limitado? 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas no máximo. Então já, olha, pessoal, logo, hoje, né, que tá entrando
esse episódio. Então você já fique ligado aí no que o Ricardo vai passar o link aí pra gente. De repente a gente põe, porque na inscrição dá pra gente colocar, independente se está entrando hoje, quarta-feira, ou na quarta que vem e tal, mas a gente vai deixar um recadinho nesse episódio. Quando entrar o link, o Ricardo manda um áudio pra gente, ou manda um vídeo e fala: olha pessoal, link aí no Bora Escutar pra você fazer. Por quê? Vai esgotar rapidinho, né? Já tem 5 vagas só. Uma do Google. já do Google. Tem 5 vagas. Quem sabe eu pego a minha câmerazinha Canon e vou lá pra fazer alguma coisa. Ricardão, muito obrigado, cara, de você ter vindo aqui no Bora Escutar mais uma vez. Você sabe que as portas estão abertas para você, né? Eu acompanho você, eu gosto muito do seu trabalho, né? Toda oportunidade que a gente tem para colocar você em algum evento que a gente vê que é a tua cara, por exemplo, do Outback, que é o nosso... Foi muito legal, aliás. Né? O que você achou? Cara, eu adorei a experiência do Outback ali. Obviamente, a culinária, a gastronomia deliciosa, mas a decoração do restaurante eu achei incrível. E as histórias, né, que eu ouvi ali dentro, né, essa parte cultural. Então, se você se permite, quando você vai no Outback, você se permite, você vai ter um deleite cultural ali muito grande, né? Não só da comida, mas de toda a história envolvida ali ao redor. E tá maravilhoso, eu achei tem aventura, tem surf, tem povos originários, Exato. Tem tudo ali, né? É muito legal. E o Outback de Taubaté é o segundo do novo estilo Outback. Uhum. E é isso, eu agradeço de você estar participando, a gente tem essa conexão de amizade e quando você for lançar alguma coisa, as portas do Bora Escutar estão abertas para você. Considerações finais? Bom, agradecer o convite mais uma vez e bater um papo com você aqui. Obrigado pelo espaço, para mim é super importante poder falar do trabalho, divulgar os trabalhos novos, tudo que está acontecendo. E é isso, quem quiser me seguir no Instagram é Ricardo Martins Fotógrafo, ali eu posto todos os bastidores das viagens, é um Instagram bem voltado para profissional mesmo, minha fotografia. E obrigado pelo convite, logo mais tem lançamento do livro novo, né, que é sobre os Yanomami. É isso aí, quem sabe a gente vai lá, estamos com umas novas promessas aqui por Bora Escutar, da gente até começar a cobrir alguns eventos, cobrir algumas coisas dos nossos convidados. Quem sabe nessa será a oportunidade de a gente colher algumas imagens nesse lançamento. Serão bem-vindos. Legal? Bom, pessoal, é isso. Mais um Bora Escutar. Hoje, muito especial. Um Bora Escutar aqui com o Ricardo Martins, como a gente falou, dispensa apresentações. O cara, só seguir ele aí, você vai ver que o cara muda, impacta. E agora com essa nova missão que a gente do Bora Escutar, e espero que você que está se inscrevendo fique ligado para a gente ajudar a fazer essa escola lá na aldeia do Yanomami, que ele prometeu, mas a gente ajuda ele, né, galera? Promessa é dívida e a gente vai ajudar o Ricardão aí. Então, beleza, galera? Bora escutar?